tarde, povo abençoado de Deus. Seja muito bem-vindo para adorar o nosso Deus vivo e poderoso. Aquele que é invencível, aquele que realmente traz a paz, aquele que é a verdade pura e cristalina. Amém? Quero convidar você para adorar o Senhor e vamos adorar cantando com muita alegria no nosso coração. Vamos fazer. Vamos levantar para adorar a Deus? Antes da gente começar, vou pedir para que você erga a mão assim. Se realmente você está feliz nessa tarde. Eu ergo as duas, igual o pastor assim, ó. Estou feliz dobrado. Aproveita essa oportunidade para adorar ao Senhor em espírito e verdade. Essa canção, eu tenho certeza que vocês conhecem. Vamos lá, cantar com alegria. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. E Senhor, te entregamos nosso viver.
reis, Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te isso, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa. Pra gente finalizar com alegria, ergue as mãos e adora o Senhor assim, ó. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Todo-Poderoso. Paizinho querido, nós nos entregamos a Ti. Nos entregamos porque ninguém nos conhece tanto como o Senhor Deus verdadeiro. O Senhor nos conhece por dentro e por fora. Senhor, o Senhor sabe exatamente do que nós precisamos nessa tarde. É por isso que nós estamos aqui, para Te adorar. Porque quando adoramos o Senhor, as cadeias se rompem em nome de Jesus. Quando adoramos o Senhor, nada no universo impede a Tua vontade de ser realizada na nossa vida. É por isso, Senhor, que a nossa vida tem um propósito: adorar o Rei dos Reis, adorar o Senhor que tem um controle absoluto de todas as coisas, em todo o tempo, em todo lugar. Senhor, nos rendemos a Ti. O Senhor é o prazer que nos traz a cada dia a alegria de viver. Pai, traz isso ao nosso coração. Talvez nessa tarde alguém desiludido na vida, o Senhor é a esperança e a resposta nessa tarde. Talvez alguém abatido, decepcionado, mas o Senhor não erra, o Senhor não decepciona. O Senhor sofreu tudo que era possível por amor a nós. Paizinho querido, que Teu amor possa nos preencher, nos inundar nessa tarde, possa nos libertar nessa tarde, rompendo toda limitação que impede da gente realmente adorar de todo o nosso coração o Senhor. Pai, que a gente possa Te dar glórias e louvores, que o inferno ouça o louvor do nosso coração e da nossa alma. Paizinho querido, se alguém está numa luta, uma peleja grande na sua alma, que seja a tarde marcante na sua vida, uma tarde libertadora, uma tarde onde a gente conhece a verdade e a verdade nos liberta de nós mesmos e de tudo aquilo que a gente ouve e nos leva para baixo. Pai, recebe toda adoração, todo louvor. Senhor, clamamos a Ti. Fala ao nosso coração nessa tarde. Ministra a nossa vida, nos enche da Tua presença, para que diante de todas as circunstâncias a gente possa dizer, como Jó dizia: eu sei, eu conheço, eu tenho certeza absoluta que o meu Redentor vive e reina soberano. Oh Deus, como é gostoso poder adorar o Teu nome, como é alentador poder nos achegar aos Teus pés. O lugar mais alto é lá, os Teus pés, Senhor. É o lugar onde a gente quer estar. Recebe, Senhor, toda adoração, toda majestade. Ó Deus, o universo se inclina diante de Ti. E nós também dizendo, sim, Senhor, obrigado. Que privilégio, que maravilha, Senhor, adorar o Teu nome. Como é gostoso poder ter esse tempo precioso e dizer, eu sou diante do Rei, único, poderoso, soberano, que recebe toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Em nome de Jesus. Amém, amém,
Amém. Aplauda o Senhor, esse Deus vivo, verdadeiro, poderoso, invencível e que tem prazer em estar no nosso meio. Pode se assentar. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. O nosso informativo está no ar, por favor, fique atento. Semana passada tivemos a 12ª edição do Congresso Arte e Vida. Veja como foi. Vivemos em um momento crucial para a igreja, onde mais do que nunca é importante equilibrarmos a sexualidade humana com a verdade e a graça de Deus. É com este propósito que acontecerá o 15º Congresso Nacional do Êxodos Brasil, que vai apresentar uma visão bíblica sobre a sexualidade humana, oferecendo esperança aos que buscam ajuda nessa área. A Êxodos Brasil é parte da Aliança Global Êxodos, uma organização cristã interdenominacional que trabalha para equipar cristãos para ministrarem o poder transformador de Jesus Cristo através do Evangelho completo no âmbito da identidade e sexualidade humana. O congresso, que terá um time de preletores renomados e experientes como a missionária Andréa Vargas, Carla Pinheiro, entre outros, acontecerá aqui na Primeira Batista nos dias 16 a 18 de novembro e contará com plenárias, oficinas dirigidas, pastores e líderes de ministérios de ajuda, homens e mulheres acima de 18 anos de idade que experimentam conflitos em sua própria sexualidade e que desejam aprender mais sobre esse assunto. As inscrições podem ser feitas pelo site exodus.org.br e o investimento é de apenas R$200. Vem aí o retiro de adolescentes da nossa igreja com o tema Livres. Uma palavra do alto, muita música do céu, diversão e muita comunhão com Deus e com a galera. O evento acontece nos dias 14 e 15 de novembro na Chácara Água Boa e o investimento é de R$80. O final do ano já está chegando, mas a Escola do Discípulo ainda tem grandes novidades para você agora no mês de novembro. Então fica ligado, porque nós vamos começar 2 novas turmas de treinamento de líderes de célula intensivo, com duração de apenas 5 semanas. Teremos uma nova turma de acompanhamento inicial, uma nova turma do curso Como Ler a Bíblia. Se você tem dificuldade de entender o que a Bíblia diz e gostaria de ferramentas que te ajudem na interpretação do texto bíblico, faça a inscrição nesse curso. Nós teremos também a inauguração de um novo curso, uma exposição da Carta de Paulo aos Filipenses,
Filipenses, a Carta da Alegria. Todos os nossos cursos são gratuitos, mas as vagas são limitadas. Então, convido você, entra no nosso site da nossa igreja e faça já a sua inscrição. Mas nós também estamos com uma grande novidade lá no nosso canal no YouTube, uma série de reflexões na Carta de Paulo aos Gálatas, que você pode acompanhar de forma gratuita na sua casa, no seu celular, no seu computador. Basta acessar o nosso canal no YouTube, Escola do Discípulo, se inscrever, acione o sininho para você receber as notificações todas as semanas quando os vídeos novos forem postados, e você pode ser abençoado com essa série de reflexões e meditações na Carta aos Gálatas, compartilhar com todos os seus amigos, todos os seus familiares. Nós sonhamos com uma igreja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Não fique de fora, eu te convido a vir fazer parte da Escola do Discípulo. Que Deus abençoe você. No próximo mês, a Escola da Família celebra o encerramento da segunda turma de 2018 e convida a todos para o culto de formatura no dia 14 de novembro, uma quarta-feira, às 19h30, aqui no Templo. Prestigie nossos alunos. Foi através dos cursos da Universidade da Família que percebemos o quanto o inimigo é sutil em nos desviar da orientação correta da Palavra de Deus. Vimos que a consequência da obediência ao Senhor são bênçãos em nossas vidas e por isso devemos obedecer em amor. Foi uma etapa importante para nós. Fomos curados, renovados e recebemos um novo aprendizado. Trouxe esclarecimento e revelação do que Deus tem para nós. Eu creio que a partir desta data, a nossa vida vai mudar em todas as áreas, pois aplicaremos todo o treinamento em nossas vidas. No próximo fim de semana teremos batismos. Se você está terminando ou já terminou lições do curso, não perca tempo e marque sua entrevista. Queremos também convidar você, que tem frequentado nossas reuniões regularmente e ainda não é membro, para fazer parte da nossa família. A recepção de novos membros será no próximo domingo, às 8h30 da manhã. Entre em contato conosco. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de outubro. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga as nossas redes sociais. Tenham todos uma ótima semana e Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Uma boa tarde e noite a vocês. Eu estou aqui em nome do Mini para começar a contar para vocês algumas coisas que nós estamos colocando no nosso Drops desta semana. Para quem está nos visitando, Drops é um projeto que nós temos, aliás, nós temos um projeto chamado Pais Discipuladores e toda semana nós produzimos Drops, um VTzinho que vai para as redes sociais e que auxilia os pais a discipularem os seus filhos com assuntos que aparecem durante a semana ou que estão ligados à vida dos filhos. Nós estamos fazendo uma série sobre os reis de Israel, sobre personagens bíblicos e que erraram ou acertaram por obedecer ou não os seus pais. Domingo que vem, nós estaremos fazendo, o Drops de domingo que vem vai ser sobre o Halloween. Muitas crianças passam por apuros na escola, porque a escola faz festa de Halloween, e nós não achamos que seja bom. Eu não vou falar muito sobre o Halloween, mas eu quero que vocês esperem, e caso isso já esteja em curso em alguma escola, de alguma criança que está aqui, o ideal é você propor para o seu filho uma outra brincadeira nesse dia, uma outra festinha, um outro programa. Não vá. Domingo que vem o assunto vai ser sobre isso, eu vou explicar um pouquinho melhor. A gente fez uma pesquisa e nós vamos mostrar, inclusive, à luz da Bíblia, porque que não é o ideal para nós. Mas hoje eu vou falar sobre o rei Joás. Ele é conhecido como um bom rei. Se você fizer pesquisa, você vai descobrir que ele é conhecido como um bom rei. E ele foi.
A história dele é muito bonita, uma história que seria um ótimo filme. Uma rainha que não era da descendência de Davi, ela era do Reino do Norte. Israel havia sido dividido em 2 na época, e as 10 tribos continuaram com o nome de Israel, e outras 2 tribos ficaram com o nome de Judá. E houve um casamento entre reinos, né? E essa rainha, filha de Jezabel, se casa com o filho do rei de Judá. E ela usurpa o trono, ela toma o trono para ela, não podia, ela não era da descendência, ela era casada com o rei. E ela toma e mata todos os possíveis descendentes. Antes que ela matasse todos, Jeuzeba, os nomes daquela época são bonitos, não coloque nos seus filhos, vai ter bullying na escola depois. E Jeuzeba pega o bebezinho Joás e leva para ser criado no templo, ela é tia dele. E ela também é esposa do sacerdote. E cria, quando chega a 7 anos, o sacerdote, ele é criado às escuras, né? Quando aos 7 anos, o sacerdote fala, é hora de Joás reinar. E então ela é destronada, a rainha, a Thalia, e Joás começa a reinar. Ele faz um excelente reino. Ele, junto com como era 7 anos, o sacerdote Joiada, ele se torna um tutor. Então, junto com esse tutor, Joás faz uma reforma no templo. Eles restauram sacrifícios, rituais que existiam naquela época. Eles mandam fazer, para fazer a reforma, eles mandam construir um cofre, um gasofilácio, igual a gente tem. Eles arrumaram tesoureiros para poder pagar as pessoas, colocavam lá, e eram pessoas tão críveis que ninguém precisava fazer a checagem do relatório financeiro. Olha que legal. E, enfim, eles fazem uma coisa muito linda. Enquanto o sacerdote vive, Joás faz um excelente reinado. Joiada morre, e ele foi um sacerdote tão maravilhoso. O povo amava tanto, que quando ele morreu, ele foi sepultado junto com os reis. Quer dizer, isso é fora da cultura, né, da época, mas ele foi sepultado lá. E o que acontece com Joás depois disso? Assim como um filho que adora, ou está esperando chegar aos 18 anos, para poder sair de casa, estudar fora e viver a vida dele, Joás fez a mesma coisa. Morreu o tutor dele, e agora ele falou assim, agora eu vou reinar do meu jeito. E ele restaura os cultos a Baal, que era um deus pagão, um deus dos cananeus lá de Canaã, que não deveria ter trazido, e postes ídolos que eles adoravam. E esses cultos tinham prostitutos culticos, e é só você pensar um pouquinho nas palavras para você imaginar o que acontecia durante os cultos, isso dentro do povo de Deus. Olha só. E a gente para pensar o que aconteceu. Joás foi como esse filho, que estava louco para sair da barra dos pais. Isso é muito comum. Conforme os filhos vão crescendo, eles começam a questionar, né? Meu pai, eu achava que sabia tudo, mas não, está bem antiquado, está bem fora do esquadro, né? Não tem nada a ver, é meu pai, né? E aí vão crescendo, né? E aí, quando eles conseguem sair fora, eles fazem isso. O Drops dessa semana sugere para você, pai, durante a semana, quando conversar com seu filho, mostre o que aconteceu com Joás. Enquanto o pai estava junto, fazia o que era certo. Mas o sacerdote, se tornou um pai, né? Mas assim que ele saiu de cena, ele fez errado. Então, nós devemos ensinar os nossos filhos a andarem de forma correta quando estiverem perto de nós. E mais ainda quando estiverem longe. E o que aconteceu com Joás depois, quando ele morreu? Depois que Joiada, aconteceu um fato triste, horrível. Ele começou a pecar, e os sacerdotes, os profetas da época, falaram para ele, você está errando, você está errando, você está errando. E ele não dava ouvidos. Até que chegou o filho de Joiada, aquele tutor, aquele sacerdote, que criou, que protegeu, salvou da morte. Esse filho do sacerdote chega para o rei e fala, olha, Deus mandou um recado para você. Você está se afastando de Deus e Deus vai se afastar de você. Ele se irritou de tal forma e deu ordens para os seus soldados que o apedrejassem até a morte dentro do pátio do Senhor, do templo do Senhor. Seria como se fosse aqui,
por aqui. Impressionante. Isso é um rapaz que, por mais que tenha andado junto com seu pai, não aprendeu para si. Fez só porque estava sendo observado, estava sendo corrigido. Então, nós temos que mostrar, contar essas histórias que estão na Bíblia para os nossos filhos. E falar, olha, não vale a pena você não andar nos passos dos seus filhos. Esses dias eu estava falando com um dos meus filhos e eu falei assim, meu bem, onde o papai e a mamãe tirarem o pé, coloque o seu. Papai e a mamãe são felizes. Essa receita deu certo, faz isso. Onde você tirar a planta, coloca a planta do seu filho, a planta do pé do seu filho. Mas Joás não fez isso. E ele errou. E o povo sabe quando o político é bom, né? Se não sabe na hora, depois sabe o que fazer, né? A gente não sabe o que vai acontecer no Brasil, mas o povo sabe, né? Sabe o que eles fizeram com Joás? Quando ele morreu, não foi sepultado junto com os reis. O sacerdote foi, mas ele que era rei, não foi sepultado como os demais. Essas coisas na Bíblia, elas nos chamam a atenção e nos advertem para nós como pais. Os erros, os acertos, e nós temos que passar isso, advertir os nossos filhos, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a gente não está falando de histórias inventadas, né? São histórias verídicas, são históricas, são fatos históricos. Estão em 2 livros históricos da Bíblia, em Reis e em Crônicas. Então, são livros das histórias dos reis de Israel. Seria como se fosse a ata de uma igreja, é um livro de registro. Então, vale a pena. Vamos ficar em pé? Nós vamos chamar a nossa turma maravilhosa de facilitadores. Quarta-feira, agora, nós teremos batismo de juniores. Estaremos aí com os nossos garotos. Vai ser uma festa. E nós vamos orar. Temos algumas facilitadoras que estão enfermas com câncer. Nós pedimos a oração de vocês, lembrando durante a semana, está fazendo qualquer coisa, lembrou das irmãs, tem 3, para e ora na hora, tá bom? É Deus que está te lembrando. E aproveitando, o Corinthians também está na zona de rebaixamento, se você lembrar essa semana, ore, por favor, vai me dar alegria. É que eu soube esses dias, gente, falei, gente, olha como que está o mundo. Mas vamos falar sério agora, né? Pai querido, nós adoramos o Senhor pela Tua palavra, ela é perfeita, nós cremos nisso. E não é só porque eu já vivi, meu marido, nós somos felizes, nós conhecemos amigos, irmãos, nós vimos os nossos antepassados. Pai, milhares, milhões de pessoas já passaram por este mundo e creram na Tua palavra, andaram nos Teus caminhos. Pai, eles foram felizes. Nós queremos que os nossos filhos sejam assim, os nossos netos, bisnetos, as gerações futuras. Nós queremos, ó Deus, aprender com a Tua palavra, fazer o que é certo, fazer o que é certo quando estamos sendo observados, fazer o que é certo quando estivermos sozinhos, porque quando estamos sozinhos, esses somos nós. Quando pensamos alguma coisa, estamos sozinhos, esses somos nós de verdade. Sem máscaras. Pai, nós queremos ser verdadeiros, íntegros, e nós queremos que os nossos filhos sejam assim. Pai, eu peço sabedoria aos pais da nossa igreja, para que ensinem os seus filhos a Tua palavra, que seja um modelo, ó Pai, e que o Senhor dê sabedoria na hora de explicar as coisas. Ó Deus, abençoa todas as famílias, todos os pais, Senhor. Também pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja com os nossos facilitadores, com as nossas crianças. Pai, ó Deus, nós queremos a ação do Senhor em cada sala. Queremos, ó Deus, que as crianças saiam hoje daqui amando ainda mais o Senhor. E nós sabemos que isso só quem tem acesso a esses corações é o Espírito Santo. Por isso nós pedimos a intervenção dEle. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças pré-adolescentes com a tia Tati. Glória a Deus, que beleza, maravilha.
Esse Deus é maravilhoso, muito gostoso. Saber que os nossos filhos, nossos netos estão sendo bem cuidados e vão crescer conhecendo a verdade do Senhor. Muito gostoso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A gente tem um momento muito gostoso de conhecer as pessoas que são convidadas ou pelo Senhor, ou por algum amigo, pelo Espírito Santo de Deus, e escolheu esse local para adorar o Senhor nessa tarde. E a gente quer conhecer você. É uma alegria, um prazer, um privilégio muito grande poder receber convidados, visitantes. E a gente quer pedir para você, você pode ficar em pé um pouquinho para a gente te identificar e dar um abraço? Quem são os nossos convidados? Por gentileza, fique em pé um pouquinho para a gente poder chegar até você. Não temos? Uau! Visitante, ok, nós temos aqui, muito bem, né? Temos aqui também, isso, vai chegando, né? As pessoas que são visitantes, que alegria, joia, maravilha, sejam todos muito, muito bem-vindos, né? Que joia, que se sintam muito bem recebidos no nome do Senhor Jesus. Queridos, a nossa igreja completou 100 anos de história, de vida, de caminhada. E nós vamos acompanhar um vídeo que conta um pouquinho dessa caminhada nos 100 anos de vitória, de crescimento e de conquista. Abra o seu coração, louve a Deus pelo que você vai assistir agora. Conhecer a história do lugar em que vivemos produz em nós um sentimento de presença. Por isso, é importante conhecê-la. Os que vieram para a região do antigo estado de Mato Grosso trouxeram seus costumes, língua, trabalho e, num caldeirão de culturas, cooperaram com o que somos hoje. Eles vieram em busca de trabalho, terras e ouro, mas Deus utilizou essas situações históricas para que o Evangelho chegasse até nós. No século XVII, vários lugares tiveram grande desenvolvimento comercial, com o surgimento de povoados e cidades no lado oeste do estado. Os irmãos Leme, com armas, escravos e recursos, chegaram a uma região denominada Camapuã. Estava fundado o primeiro núcleo de povoamento em Mato Grosso do Sul, a Fazenda Camapuã, ocorrida em 1719, com a presença dos primeiros homens brancos. Um bandeirante de Sorocaba, São Paulo, de nome Pascoal Moreira, aventurou-se pelo interior do centro-oeste encontrando ouro. Ele assinou a Carta de Fundação de Cuiabá, que foi elevada à condição de vila em 1727. Desde os primeiros anos do descobrimento, Corumbá recebeu exploradores em busca de ouro, mas só foi fundada em 1778. O antigo arraial se torna um entreposto comercial. Durante a Guerra do Paraguai, a freguesia de Santa Cruz de Corumbá é destruída e retomada para a restauração apenas em 1870 pelo tenente-coronel Antônio Maria Coelho. Com isso, muitos imigrantes europeus começam a chegar e Corumbá se torna o maior porto da América Latina. Por volta de 1830, a província de Mato Grosso já possuía vários pequenos povoados, como nos arredores de Miranda, na fazenda Camapuã, Miranda e Maracaju. Já havia moradores nos arredores do presídio de Miranda, no forte de Coimbra, nos 2 povoados de Albuquerque, na fazenda de Camapuã, no destacamento de Piqueri e no sertão dos Garcias. Finalizada a Guerra do Paraguai por volta de 1870, a notícia de terras boas para a pecuária chega em Monte Alegre de Minas. E José Antônio Pereira vem a Campo Grande de Vacaria. Satisfeito com o que viu, instala-se nas terras férteis e desabitadas, na confluência de 2 córregos, mais tarde denominados Prosa e Segredo, onde fica hoje o Horto Florestal. Ele volta para buscar sua família e retorna no dia 14 de agosto de 1875 com sua esposa, 8 filhos, escravos, além de outros, num total de 62 pessoas. Aqui chegando, encontra os irmãos Manuel e Cândido Vieira de Souza com suas famílias. Com eles, alguns empregados, um dos quais era Joaquim Dias Moreira.
Juntos, se tornariam a primeira geração de campograndenses. Eles construíram casas rústicas, formando a primeira rua, chamada de Rua Velha, que em 1909 tornou-se a Rua 26 de Agosto, quando Campo Grande recebeu os quartéis, os correios e telégrafos que começaram as migrações. E com isso, japoneses, sírios e libaneses, com recursos ou com alguma tecnologia inovadora, proporcionaram a Campo Grande um maior desenvolvimento. Do outro lado do mapa, Deus começa a mudar a história do Brasil e também a nossa. Um pouco antes de começar a Guerra do Paraguai, em 1859, chega ao Rio de Janeiro o missionário batista Thomas Jefferson Bowen. Ele havia servido a Deus na Nigéria, mas por motivos de saúde e perseguição religiosa, pediu transferência para o Brasil. Escolheu nosso país porque conhecia a língua iorubá e assim começou a falar do amor de Deus aos escravos no Rio de Janeiro. Naquela época, era proibido evangelizar, porque o Brasil Império já tinha uma religião oficial. A pregação do evangelho era um crime. Assim, ele foi preso e sua saúde piorou, fazendo-o voltar aos Estados Unidos, apenas 2 anos depois. Thomas Jefferson Bowen é reconhecido como o primeiro missionário batista em solo brasileiro. Apesar de ficar tão pouco tempo, seu trabalho não foi em vão no Senhor. Poucos anos depois, chegaram ao Brasil algumas famílias norte-americanas devido à guerra civil naquele país. Mais de 50 mil deles chegaram aos portos brasileiros. Um grupo instalou-se na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, e outra parte foi para Santarém, no Pará. Longe da cidade natal, aqueles irmãos não podiam ficar sem uma igreja para cultuarem a Deus. Foi por isso que organizaram a primeira igreja batista no Brasil em 1871, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Logo em 1879, também organizaram uma igreja na região de Americana. Aquelas igrejas não tinham como objetivo alcançar os brasileiros, atendendo apenas o grupo norte-americano. Cristãos de diferentes denominações, mesmo em terras estrangeiras, retomaram o compromisso da Grande Comissão e em 1870 publicaram um manifesto para a evangelização do Brasil. O documento, quando publicado, contou com assinaturas dos irmãos presbiterianos, metodistas e congregacionais. Este manifesto é uma prova histórica do sentimento de unanimidade do corpo de Cristo em prol da tarefa de fazer discípulos entre todas as nações. Depois disso, os batistas de Santa Bárbara do Oeste pediram à Junta de Missões de Richmond o envio de um casal de missionários. Em menos de um ano, chegavam William Buck Bagby, sua esposa Anne e, depois de 2 meses, Zachary e Kate Taylor. Ao chegarem, ficaram impressionados com o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele havia deixado a batina, tendo sido preparado para o batismo por um dos colonos que era pastor, Robert Thomas. Aquele novo convertido entregara-se definitivamente a Cristo e fora batizado nas águas. No dia de seu batismo, ele tornou-se o primeiro batista brasileiro e também o primeiro pastor batista de nossa pátria. Algum tempo depois, aquela igreja, após orar e refletir, decidiu enviar para a Bahia os 2 casais de missionários e mais o novo pastor, Antônio Teixeira de Albuquerque, para começarem uma obra missionária. Em 1882, é organizada a primeira igreja batista brasileira na Bahia, com o objetivo de evangelizar brasileiros. Certa ocasião, o pastor Bagby realizava um culto numa casa, quando um grupo de pessoas começou a vaiar, jogar areia e pequenas pedras naquele local. Com isso, uma lâmpada apagou e uma garota se feriu de raspão. Recobrados do susto, o pastor e os irmãos reiniciaram o culto. O pastor Bagby comenta que foi o sermão mais curto de sua vida, porque uma pedra foi arremessada e o atingiu na cabeça, levando-o inconsciente ao chão. Passado algum tempo, ele recobrou a consciência e terminou o sermão segurando um pano na região ferida. Naquela noite, 10 pessoas se converteram ao Senhor. Ao chegar em casa, a sua esposa cuidou de seus ferimentos e lhe falou carinhosamente o seguinte:
Bagby, esta ferida é a mais feia que já vi. Como eu desejava estar ali também. Eu preferiria ter uma ferida como esta, a usar a coroa de qualquer rei da Europa. Anne revelou assim o seu profundo compromisso com o Evangelho e seu chamado missionário, juntamente com seu esposo. A primeira igreja batista do Brasil, na Bahia, enviou missionários para vários lugares do Nordeste e também adotaram Portugal como seu primeiro campo missionário fora do território nacional. Em 1901, William Adrian Ansmiger fundou o Jornal Batista, o meio de comunicação oficial da denominação, que ainda circula até hoje. E também foi fundador da Casa Publicadora Batista, que produziria a literatura para os batistas brasileiros. Deus permitiu que grupos se instalassem em alguns pontos do Mato Grosso Uno, à primeira vista por razões políticas, desenvolvimento econômico e imigração. Grupos de norte-americanos, aparentemente fugindo da guerra civil em seu país, escolheram o Brasil para viver. Esses e outros fatores distantes e aparentemente desconexos estavam sob o controle do Pai e iriam confluir futuramente em prol do Evangelho. O compromisso com a grande comissão, assumida pelos cristãos de Santa Bárbara do Oeste, foi o grande desencadeador de um movimento em espiral na plantação de igrejas no território nacional. Estava assim preparado o caminho para que o Evangelho chegasse ao Mato Grosso do Sul e a Campo Grande. Aplaude esse Deus maravilhoso. É tremendo, tremendo. Que lindo, queridos. E você faz parte dessa história, né? Você faz parte desse momento que marca as vidas das pessoas. E vai continuar. Eu tenho certeza que lá na frente, eles vão dizer, olha, o João, a Maria, Francisco, Joaquina, marcaram também a nossa história. Está falando de mim e de você. Louvado seja Deus por isso. Eu quero dar 3 ênfases nesse momento. Eu preciso muito da sua atenção. Todos nós, no Brasil inteiro, temos sentido o impacto econômico, financeiro, nas nossas contas, não é verdade? E a igreja atenta a isso, muito atenta. Pastor Gilson, como presidente, com muita sensibilidade, decidiu então entregar parte do escritório. Nós fomos trazendo, diminuindo despesas, entregando o escritório até o final do mês de outubro, e aí nós fomos voltando para atender aqui na igreja. E nesse fluxo de mudança, amanhã, segunda-feira, a parte de telefonia vai ter dificuldades de atender, porque não vai estar funcionando plenamente. Então, a gente pede a graça, a atenção, a misericórdia dos amados irmãos, para que evite ao máximo qualquer tipo de contato ou ligar aqui para a igreja, porque o fluxo vai estar bem limitado mesmo. Então, a gente sabe que logo nos próximos dias volta ao normal e a gente está compartilhando isso para agradecer a sua compreensão de todo o coração. Amém, amados irmãos? Isso é muito importante. Segunda ênfase, o nosso Summit. Você que pegou o boletim, logo na capa tem os detalhes de data, o evento. Summit é o maior evento de liderança que existe no nosso planeta, na vida cristã. E a gente tem aprendido que tudo melhora quando o líder melhora, porque liderança é influência, né? Então é muito importante você estar se capacitando. Não é só para a vida cristã, é para a vida completa, no seu trabalho, na sua casa, né? Nos desafios que você tem na sua vida, o Summit tem abençoado. E eu quero encorajar você a não deixar para a última hora, porque não vai ter vaga, tá joia? Então, fique conectado com isso, faça a sua inscrição. São palestras, amados irmãos, que o mundo lá fora, na área de coach, mentoria, paga muito caro. Aqui você vai pagar 90, 100 reais e você vai ter acesso a informações que vão ter influência na sua vida e na sua geração. Amém, queridos? Terceira e última informação muito importante. Vai aparecer o gráfico aqui para nós.
falando das nossas finanças. Mês de setembro, nós tivemos em 5 domingos, né, de 100% do nosso orçamento, alcançamos 96%. Você pode dar glória a Deus? Pode aplaudir o Senhor, porque é lindo demais, irmãos. Muito joia. É uma bênção. Lembrando que no mês de setembro foram 5 semanas, 5 finais de semana. No mês de outubro, nós, nos 2 finais de semana iniciais, alcançamos 50%. E nós temos esse domingo e o próximo para a gente conseguir fechar como foi em setembro. E eu creio isso. Eu creio que nós vamos conseguir alcançar, porque quem anda com o Senhor Jesus vence as tempestades da vida. A gente vai provando da fidelidade de Deus na nossa vida e a gente vai dizendo, eu também posso ser fiel. Deus tem suprido e Deus tem sido maravilhoso. Então eu quero encorajar você a não ficar de fora dessa grande empreitada que a gente tem de manter o ritmo, de ganhar a nossa cidade para Cristo Jesus. Amém, irmão? Diga assim para a pessoa que está ao seu lado, você vai fazer a diferença. É isso aí. Muita diferença, queridos, muita diferença. Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor, mas eu quero orar. Feche seus olhos. Paizinho querido, muito obrigado, porque lá no céu não tem crise absolutamente nenhuma. Mas a gente tem experimentado que quem caminha com o Senhor vence todas as crises que aparecem. A gente vai provando a cada dia que o Senhor prover, que o Senhor traz provisão, que o Senhor realiza o que a gente nem imaginava. Queremos pedir, Senhor, abençoa a vida de cada um, cada coração, para que tenham experiências com o Senhor, porque quando a gente vive essa experiência da providência, da provisão, Deus, que delícia que é. Nosso coração tem alegria em expressar, sendo fiel ao Senhor. Pai, concede isso a cada um dos meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que tenham experiências lindas, como o Senhor provê, como o Senhor abre portas, como o Senhor vai além do que pensamos. Pai, obrigado. Fidelidade é um privilégio. Fidelidade ao Senhor é o exemplo que o Senhor mesmo dá para nós. Então, Deus, queremos te adorar nessa tarde, pela tua fidelidade e pelo impacto da tua fidelidade na nossa vida. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos trazer os nossos dízimos, nossa oferta missionária de fé, nossa oferta de gratidão, adorando o nosso Deus. Desde o início, o Deus Criador, bem antes do tempo existir, em meio às trevas, a voz se escutou, no caos a luz fez surgir. Ao teu falar, a 100 bilhões de estrelas brilho das, planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também posso ver teu coração na criação, cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Canção nova. Seja bem atento para aprender. Deus de promessas, sempre fiel, não abre a boca em vão.
a minha dor, viestes pra me resgatar. Ali no Calvário, em escuridão, morrestes pra vida nos dar. E ao teu falar, bilhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revivi. Se da morte levantaste eu também. Vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolhestes redentor, eu também. Vejo 8 milhões de formas de amar. Cada filho que morreste pra salvar. Se por eles desse a vida, eu também. Tu farias 100 bilhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa um só pra trás. Aleluia! Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, igreja, vivemos em um mundo que diariamente tentam colocar barreiras nos nossos caminhos. E se você entrou aqui nesta tarde dizendo que não vai conseguir, que não vale a pena tentar, ou até mesmo algo que seja impossível, a palavra do Senhor nos diz: mas aqueles que confiam em Deus jamais serão frustrados e nem desanimados, porque eles sabem que nada é impossível para aquele que crê. Amém, igreja? Então, acalme o seu coração nessa tarde e escuta a voz de Deus a te dizer assim, ó: se a vitória não glória a Deus, consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, confia, Ele vem e faz um milagre. Pode parecer difícil para você, mas olha o que Ele te diz. Se é tão impossível, parece que não dá, espera no Senhor e confia. Oh, espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz o milagre. Ele faz um milagre na sua vida, na sua casa. Diga assim pra Ele, ó: oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada, nada além de ti.
tenho nada, nada, eu não tenho nada. Não importa o tamanho da batalha que você esteja enfrentando, porque Deus é infinitamente maior de tudo aquilo que você imagina. A porta que Ele abre, ninguém é capaz de fechar. E a porta que Ele fecha também ninguém é capaz de abrir. Isso. Aleluias. E se você crê que Deus pode fazer o impossível na sua vida, eu te convido a fazer dessa canção uma oração. Erga tuas mãos nessa tarde e cante assim, ó. Oh Deus, somente em ti, Deus, não, nada, 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 nada além de ti. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada, nada além de ti, mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, nada, eu não tenho nada, nada. Aplauda o nome do Senhor nessa tarde. Nós te exaltamos, Deus, nós te glorificamos, Pai. Abra nossos corações e seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma a direção. Seja bem-vindo, Senhor. Deus, fogo consumidor.
Aleluias, aleluias. A nossa fé está firmada em Deus. Por Ele clamamos e declaramos até na canção anterior: nada eu tenho além do Senhor. Então vem à frente agora, nós vamos orar. Vamos apresentar os impossíveis para Deus. Nós falamos sobre os milagres. Venha, se você precisa de um milagre na área financeira, emocional, relacional, na sua saúde física, emocional, espiritual. Se você tem problema lá na empresa, se você está endividado, ou se você tem uma necessidade bem próxima de você, um amigo de trabalho, uma pessoa. Esse é o momento, meus irmãos, que nós nos humilhamos diante do Senhor, nós nos ajoelhamos diante do Senhor, e ao nos ajoelharmos, nós ficamos em pé, firmes, contra as lutas e dispostos para enfrentá-las. Se você pode ajoelhar, se ajoelha, senão você vem aqui para frente, vamos orar juntos. Oh Deus, no nome do Senhor Jesus, nós estamos cantando aquilo que toca o nosso coração, porque é verdade, Senhor. Nós não temos que inventar canções, nós não temos, Senhor, que inventar jargões. Nós temos a verdade, o amor de Deus derramado em nossos corações, o amor de Deus transformado em prática de entrega lá na cruz, quando o seu Filho amado foi entregue pelos nossos pecados. O Senhor tem dado prova do teu amor por nós, por isso bendizemos o teu nome, te glorificamos, e ao nos ajoelharmos aqui, estamos declarando que cremos neste amor, cremos neste poder sobrenatural, que opera milagres, fez ontem, faz hoje e sempre fará, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, aleluias, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Cremos na presença poderosa do Espírito Santo aqui entre nós, e queremos dar testemunho dos milagres que o Senhor vai fazer nesta noite, num homem, numa mulher, num senhor, numa senhora, numa criança, numa família, num casal, num empreendimento comercial. O Senhor sabe onde as pessoas estão, quais são suas lutas, seus problemas, suas amarguras, tristezas, suas expectativas, seus rogos, oh Deus, os seus jejuns. Oh Pai, no nome de Jesus, demonstra o mesmo poder que o Senhor demonstrou ao longo da história, e transforma cenários, faz, ó Deus, maravilhas, e glorifica o teu nome na vida do teu povo, Senhor. Oh, clamamos, doce Espírito Santo, fala ao nosso coração, trata conosco, e ao nos ajoelharmos, mostra-nos também os nossos pecados, os nossos problemas, as nossas lutas, e as coisas que devemos fazer, as posturas que devemos ter, as decisões que devemos tomar. Oh, santificado seja o nome do Senhor, o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Colocamos então, Senhor, todo tipo de enfermidade, e pedimos a cura em nome de Jesus. Todos os tipos de problemas relacionais, funcionais, lá em casa, oh Deus, nos relacionamentos, na família, no trabalho, nos empreendimentos, na igreja, na liderança. Oh Deus, faz muito mais, para que glorifiquemos o teu santo nome. Nós não dependemos, Senhor, dos milagres para glorificá-lo, porque o Senhor já merece toda a glória, honra e louvor, mas queremos, ó Deus, ser corroborados pela manifestação expressa do teu poder, a grandeza do Senhor em movimento no meio do teu povo a quem o Senhor chamou pelo seu próprio nome. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Oramos agora, Senhor, pelo nosso Brasil, em tempo de crises, em tempo de eleições, em tempo de fake news. Oh papai, no nome de Jesus, coloca a tua mão sobre esse processo eleitoral, a escolha do presidente do Brasil, dos governadores que ainda estão no segundo turno. Oh Deus, manifesta a tua glória e o teu poder, Senhor, abençoa o Brasil. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Sabemos disso, que creiamos no Senhor, que o teu povo ouça a tua palavra, a tua recomendação. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus as suas orações, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Papai, ajuda-nos a fazer a nossa parte e cumpre, ó Deus, o teu propósito nessa nação verde e amarela, de um povo sofrido, um povo que tem necessidade, numa crise, ó Deus, multifocal, numa
crise multifuncional, numa crise sem precedentes. Coloca a tua mão sobre o Brasil. Nós oramos, nós agora abençoamos o teu povo e recebemos a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o Senhor, declare a sua confiança nesse Deus todo-poderoso. Deus é especialista em milagres, meus irmãos. Vamos crer nos milagres, vamos aguardar os milagres da parte do Senhor, o nosso Deus. Estamos orando pelo Brasil, e aqui em nossa igreja, todas as manhãs, nesta semana, estaremos reunidos com esse propósito, de orar pelo Brasil, tendo de modo focal a eleição presidencial, a eleição dos governadores, onde as eleições estão em segundo turno. Pastor Marcos Ritt vai ficar em pé, uma salva de palmas, homem de Deus, bem grandão esse homem de Deus. Ele é um grande homem de Deus, literalmente. Ele vai conduzir essa semana, 7 horas da manhã, os cultos de oração em favor do Brasil. Claro que vamos orar por todas as necessidades também, amém? Isso, na sala 113, aqui em cima. Ok. É muito bom estar com vocês, meus irmãos. Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Pastor Djalma, Sandra e uma turma muito linda estava numa viagem missionária no Chile, né? E nós tivemos a oportunidade de estar lá e estamos assim com muitas saudades dos irmãos. Irmãos, quem aqui usa o WhatsApp? Levante a mão. Deixa eu ver, levanta bem alto. Aumentou. Quem não usa o WhatsApp? Levante a mão. Poucas pessoas. Então você já recebeu e talvez tenha enviado alguma notícia e depois ficou bem constrangido, arrependido, porque provou-se que não era uma notícia verdadeira, era então não ouvi você, era uma fake news. Olha lá, aqui você vê fact de fato e fake de mentira, de falsidade. Ali está o falso e o verdadeiro. Então, meus irmãos, até o Facebook já pode virar o fake book, porque na verdade as pessoas colocam, às vezes até com boas intenções, algumas notícias que não têm procedência. E até profissionais da comunicação, como é o caso da CNN, já teve que pedir desculpas por ter falado alguma coisa que julgava ser procedente, mas de fato não era. Como vai a sua vida com relação às fake news? A fake news, ela está baseada, aliás, é um estrangeirismo. Eu até pedi o auxílio aí aos universitários, a irmã Mara Silvia, porque eu não me lembrava direitinho, mas o nome para a apropriação de palavras de outros idiomas, de outras nacionalidades, são estrangeirismos. E a fake news é um estrangeirismo que nós colocamos já na nossa cultura. Mas eu queria abordar nessa noite a base da fake news, que é a mentira. A fake news, ela publica, ela tem o propósito de alcançar, de veicular uma notícia falsa. Se é falsa, não é verdadeira. Se não contém a verdade, contém fale bem alto, contém a mentira. E a mentira tem um pai. A Bíblia diz que a mentira tem um pai. Sabia disso? Você pede bênção ao pai da mentira? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. É mentiroso e vive mentindo por toda a história. Então, o meu foco nesta tarde, para considerarmos aqui, não é propriamente o fenômeno da fake news, no sentido de uma notícia falsa que se veicula. Esse não é o propósito. Mas o propósito é ver o centro da questão, a base da questão da fake, que é a mentira. E pensando assim, orando, Deus me levou a pensar que nós temos um caso de fake news na igreja primitiva. Diga assim, uau! Fake news. Por quê? Porque envolve a mentira. E, como eu disse, não abordarei estritamente o fenômeno da fake news, mas a mentira que se torna para alguns verdade e que as pessoas tomam conhecimento. Temos um caso no Novo Testamento, vou colocar o texto aí na tela, em que se pretendeu
mostrar uma coisa quando ela não era verdade. Então, usou-se da mentira. E Deus interviu e interveio. As duas palavras, uma trata de que Deus viu e de que Deus veio em direção àquela situação para fazer uma interrupção na fake news. E aí tornou uma verdade conhecida de todo mundo. O que se pretendia fosse algo bem secreto, sigiloso, uma mentira bem curta, tornou-se uma verdade muito ampla. Estou falando do texto bíblico que está em Atos, no capítulo 4, versículos 32 até capítulo 5, versículos 11. Vamos ler juntos? Os homens vão ler os versículos pares e as mulheres lerão os versículos ímpares. Combinado, sim ou não? Ah, vocês estão muito devagar hoje, gente. Sim ou não? É isso aí, ligados, vamos lá. Vamos juntos, homens. Da multidão dos que creram, era uma mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casa as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Homens ainda, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Mulheres, mulheres ainda. Homens, naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram-na ao lado do seu marido. Amém. Você percebeu aí? Há um caso dentro da ambiência da igreja. A igreja não é o templo, é a convivência dos irmãos. Era uma convivência muito linda, muito rica. E eles estavam dispostos a abrir mão de tudo que possuíam para que as pessoas com problemas e dificuldades, necessidades, fossem supridas. E assim, ofertavam, trazendo os recursos
que recebiam da venda de imóveis ou dinheiro também que tinham e os colocavam aos pés dos apóstolos. Um caso positivo é mencionado, o caso do Barnabé, que é um encorajador. Ele tinha um campo, vendeu esse campo, trouxe a grana e colocou aos pés dos apóstolos. Por que aos pés dos apóstolos? Os apóstolos eram os líderes da igreja. Então não era para uso deles, mas para que não houvesse necessitado algum. Então isso nos ensina que havia um princípio de organização institucionada por Deus e que fazia essa mediação. Recebia o dinheiro das pessoas, dos fiéis, dos irmãos, dos discípulos e olhavam para as necessidades das pessoas e então supriam estas necessidades. Isso tanto é verdade que no capítulo 6, algumas mulheres que eram da família dos gregos, algumas viúvas, não estavam sendo bem percebidas. Então, houve a necessidade de uma reengenharia, uma reorganização, e aí elegeram diáconos, servos, para administrarem aquela questão que até anteriormente vinha sendo administrada pelos apóstolos. E eles disseram, não é o melhor caminho que a gente continue fazendo a distribuição dos bens. As pessoas trazem a nós, mas vamos, vocês, capítulo 6 de Atos, escolham entre vocês mesmos, homens, e aí fala das qualidades, muito lindas, ricas, gente cheia do Espírito, cheia de bom testemunho, de reconhecimento, e elejam esses homens para que eles cuidem então da administração desses bens, para que nós, os apóstolos, fiquemos focados então na palavra de Deus, nas orações, no discipulado, e assim que seria a função mais própria deles. O segundo caso é de um casal, Ananias e Safira, que, vendo aquele movimento, sentiu o desejo também de fazer parte. Só que no coração deles caiu uma semente lançada por Satanás, diz o texto. Que foi, por exemplo, se vocês venderam a propriedade por 10 mil, vocês podiam entregar menos, não precisa entregar os 10 mil. Entreguem uma parte só. O problema é que eles disseram que aquilo que eles entregaram, que colocaram aos pés dos apóstolos, era o total da venda, quando não era. E Pedro então explica, meninos, querido casal, o terreno era de vocês não precisavam ter vendido. E tendo vendido, todo o dinheiro era de vocês, podiam fazer o que quisessem. Então, se vocês dissessem, olha, vamos dar 10, ou 15, ou 20, ou 50%, ou metade, ou 80% do dinheiro, vamos dar para a igreja, não haveria problema vocês ficarem. Vocês podiam até dizer, olha, vou ficar conosco 99%, mas 1% vamos dar. Não haveria problema. A fake, a mentira, a notícia que vocês reportam é que contém falsidade, mentira. Vocês falaram que venderam por tanto, quando venderam por mais. Isso é mais sério do que vocês estão pensando, disse ele. Vocês pensaram que poderiam ter mentido ao Espírito Santo. Eles oraram, Espírito Santo, nós vamos mentir para o Senhor. Dá uma desligada aí que nós vamos mentir para o Espírito Santo. Não, sabiam. É que ao enganar a liderança e ao enganar a comunidade, o Espírito Santo, que é o proprietário de todos eles, e é o possuidor, e é o habitador de todos eles, foi ferido. Portanto, quando mentimos, não mentimos às pessoas, mas ao Espírito Santo. Esse foi o problema. E por causa disso, ele foi corrigido, morrendo imediatamente. Que tragédia. 3 horas depois, chega a sua esposa, vim para o culto das 3. E aí, Pedro chama, oi irmã, me diga uma coisa, foi por tal valor que vocês venderam aquele terreno e trouxeram a oferta? Sim, foi, é isso mesmo, esse valor que o senhor está dizendo. E aí ela é repreendida nos mesmos termos do seu esposo, com uma responsabilidade na cumplicidade. Por que é que vocês
combinaram a fake? Por que vocês entraram em acordo para mentirem? Estão vendo? Você está vendo esses homens que estão chegando aqui agora? Pois é, sabe de onde eles vêm? Eles estão chegando de terem sepultado seu marido. E o mesmo vai acontecer com você. E ela caiu aos pés de Pedro, diz o texto. Interessante, as ofertas eram colocadas aos pés dos apóstolos. E ela foi disciplinada caindo aos pés do apóstolo Pedro. E, diante disso, houve grande temor na igreja. Essa foi a história. A pergunta é, será que Deus ainda faz esse tipo de coisa? Será que o que eu estou fazendo com a minha vida, que é uma mentira, pode de fato enganar as pessoas, mas será que engana a Deus? E qual será a atitude de Deus mediante a minha fake, a fake da minha vida? Deus, nós aprendemos em 1 João, capítulos 1 e 2, que Deus não tem comunhão com quem vive de mentiras. E às vezes a nossa vida é uma mentira. Nós nos acostumamos com a fake da nossa própria vida. E nós queremos passar essa notícia, queremos passar essa imagem a outras pessoas. Então, há algo muito sério que Deus colocou em meu coração, não olhar a fake da internet, não a fake acerca das eleições, mas é o momento de eu olhar as fakes na minha própria vida. Não adianta a gente julgar a fake dos outros, porque todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. E Deus tem muito zelo com a sua igreja. Esse povo reunido, não o templo, mas os que receberam a Cristo, foram transformados e formam hoje o corpo vivo de Cristo. A igreja é menina dos olhos de Deus. E mentir para a igreja, e mentir para os irmãos, isso acontece já a partir de dentro de casa, e se estende às nossas relações no trabalho, as nossas relações de venda. Tudo isso é muito sério. Por quê? Porque Deus é um Deus que se chama pelo nome de verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, o zelo de Deus, quando se trata de falar e de viver as fakes, as mentiras. Deus está nos dando nesse cenário nacional uma oportunidade de não olhar só para fora, mas de olhar para dentro e fazer com que a nossa vida tenha suas contas aprovadas. O Tribunal Superior Eleitoral tem suas responsabilidades nesse processo, mas o tribunal de Deus é muito mais sério. O que o tribunal humano tem de limitação, o tribunal de Deus não tem. Amém, meus irmãos? É algo sério. Devemos falar sobre santidade, sobre vida limpa, sobre transparência, sobre clareza. Por quê? O nosso temor é ao Senhor, o nosso Deus, e não às pessoas. Pensamos que podemos mentir ao Espírito Santo, mas é um engano. Quais são os propósitos que nós vamos estudar durante essa semana nas nossas células a respeito desse episódio? Quais os propósitos que nós aprendemos do texto? Primeiro, Deus corrigiu para preservar a unidade da igreja. Vamos ler aí, mulheres, os versículos ímpares e os homens, os pares. Olha lá, os textos. Quais são os propósitos dessa correção divina acerca da mentira, irmãos? Primeiro. Segundo. Terceiro. E quarto. Isso tudo tem base no texto em que nós estamos lidando. Então, falemos da unidade da igreja. Os versículos 32 até 35, havia uma igreja cheia da graça de Deus. A igreja dos meus sonhos. A igreja dos seus sonhos. Muito temor a Deus. Unanimidade. Unidade.
acerca de Deus, o seu propósito para nós, a vida com Ele. A vida fluía, irmãos, de encantamentos com o Senhor. Todos estavam boquiabertos com quem era Deus, com Jesus, morto e ressuscitado vivo, no meio deles. Os sinais, prodígios, maravilhas acontecendo, e a maior das maravilhas, meus irmãos, aqueles que estavam vivos estavam sendo transformados de pessoas agora nascidas de novo, ressuscitadas em Cristo para uma nova vida. Uma vida tão nova, tão emocionante, tão poderosa, a ponto deles abrirem mão do que era deles para olhar a necessidade dos outros. Essa é a igreja que eu tenho como sonho. Esse é o sonho que eu tenho para mim. Senhor, me dá um coração assim generoso, disposto, pensar uma coisa só, ter um coração só, ir numa mesma direção, buscar aquilo que glorifica a Deus, que é uma demonstração clara da presença do reino de Deus. Na oração que fazemos: Senhor, venha a nós o teu reino. O reino de Deus é o reino da verdade, é o reino da vida verdadeira, é o reino da justiça, da equidade. E a justiça e a equidade sentem-se em casa no reino de Deus. É por isso que Deus entrou, interveio e promoveu a correção. Por quê? Porque, irmãos, um pouco de fermento leveda toda a massa. Não tenha dúvidas, meus irmãos, que o que nós fazemos em privado modifica a igreja como um todo. Se você for ao Antigo Testamento, no pecado de Acã, você vai ver lá, de modo bem claro, em Josué capítulo 7, como o que Deus disse: olha, quando vocês tomarem Jericó, não fiquem com nada, eu quero todo o despojo como sacrifício para mim. Por acaso Deus precisa de dinheiro? Deus precisa de alguma coisa nossa, irmãos? Deus tem necessidade? Claro que não. Ele queria era o temor, a honra ao nome dele, porque ele derrubou as muralhas de Jericó. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Daí em diante, Jericó seria as primícias da terra prometida. O Senhor queria para ele. Daí em diante, os despojos seriam do povo de Israel. Não tomem nada. E Acã viu uma capa babilônia, alguns elementos preciosos, tomou e escondeu. E Deus veio com juízo. E você diz: bom, isso é Antigo Testamento. No Antigo Testamento Deus tinha a mão pesada. Estamos aqui agora no Novo Testamento, na igreja primitiva. A igreja que nos ajuda a entender como devemos nos comportar e ser igreja de verdade. Essa disciplina queria então proteger, preservar esta unidade que a igreja tinha. Segundo, ela tinha o propósito de valorizar os crentes fiéis. Versículo 36 fala que havia um levita, um servo, não é, que atuava na igreja e que os apóstolos haviam apelidado de Barnabé. Um consolador, um encorajador, um coração muito doce, alguém que habitualmente era amigo e chegava perto das pessoas em necessidade e dava suporte a elas. Ele foi, durante algum tempo, o discipulador do apóstolo Paulo. Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, seu primeiro discipulador, mas Barnabé vai até o apóstolo Paulo e o toma para o ministério, caminha com ele, um homem generoso. Então, quando esse texto é mencionado, esta correção está procurando mostrar quem é esse José, cognominado, então, de encorajador. Não tenha dúvida, irmãos, que ele não tinha a menor percepção que o seu nome estaria na história. Deus está honrando a este homem, como honrou aquela mulher que foi aos pés do Senhor Jesus, lavou os seus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos, num ato profético, lançando perfume ali também. Então, o que acontecia? Ela seria levada
a todo lugar, conhecimento da sua história, devido à fidelidade dela. Deus valoriza crentes fiéis, homens e mulheres fiéis, líderes fiéis, discípulos fiéis. Irmãos, a correção de Deus mostra quem é quem nesse cenário. Terceiro propósito é corrigir a cultura da fake news. Olha o tamanho desse nariz aí, irmãos. Se pelo Espírito de Deus hoje nós pedíssemos uma oração poderosa, poderenta é melhor, porque é estranha. Senhor, aponta o tamanho do nosso nariz agora. Qual é a medida do meu nariz? Podia ser que ao virar para cá eu já esbarrasse na outra pessoa com o nariz, né? De tão comprido, de tanta mentira. A mentira, irmãos, é censurada. A Bíblia nos diz sobre a comunhão uns com os outros. Falai a verdade uns com os outros. Não mintais uns aos outros. Então Deus não quer que haja uma cultura dessa fake news, das mentiras. E nós temos muita responsabilidade lá na nossa casa. Porque atendemos o telefone, os nossos filhos estão vendo, e alguém diz, olha, fulano de tal. E a gente diz, fala que eu não estou. Cultura da fake news. Estamos ensinando, estabelecendo uma cultura. Lá no trabalho, não falamos toda a verdade. Isso é um problema. Sabe por quê? Quando você conta uma meia verdade, você está escondendo uma meia mentira. Há 3 casos no Antigo Testamento, e são de pai e filho. Abraão, o pai da fé, um homem notável, mas falhou. Quando chegou ao Egito, sua mulher era uma lindona, uma gata, a Sara. E ele falou, se esses caras olharem para minha mulher, eles vão me matar e depois vão ficar com ela. Então disse a ela, olha, não diga que você é minha mulher. Diga que você é minha irmã. O mesmo ele fez depois. Houve um grande problema, porque a mão de Deus veio pesada. Depois, num outro momento, quando ele foi para as Campinas de Gerar, para as montanhas de Gerar, a região de Gerar, fez a mesma coisa com o rei Abimeleque. E Deus deu àquele rei a visão e não permitiu que ele tocasse na Sara. E o texto esclarece. O que você fez conosco? Como que você dá uma dessa? Ele falou, não, é que na verdade, ou seja, na meia verdade, ela não é só minha esposa, ela é minha irmã. Ela e eu somos filhos do mesmo pai. Temos grau de parentesco, mas somos filhos de mães diferentes. Então, é verdade que ela é minha mãe, que ela é minha irmã, isso. É verdade que ela é minha irmã, meia irmã. Só que escondeu aí o quê? Essa mentira. A verdade é que ela era tanto irmã quanto esposa. Então, ao ocultar, ele fez uma fake. E olha só, irmãos, o problema da cultura. Seu filho Isaac fez exatamente a mesma coisa, no mesmo lugar, no mesmo cenário. Por quê? Era um cenário de hostilidade. Lá eles estavam entre inimigos, estavam numa nação diferente. E eles temiam por suas próprias vidas. Então, a mentira acontece para a gente se beneficiar. A mentira acontece para a gente não ser prejudicado aos olhos humanos. Mas qual é o maior prejuízo, irmãos? Tentar contra o Espírito Santo? Cuidado com a conduta e com a cultura da mentira. Vamos eliminar isso do nosso meio. E, irmãos, nós somos muito cheios de artimanha nesse sentido. Porque às vezes, para não mentir, a gente embala a mentira com uma justificativa. Já falei sobre isso para vocês aqui. Então a gente enche de desculpas e esconde a verdade. E por isso nós fazemos então a fake e promovemos a mentira e chamamos de justificativa. Você já viu aquele homem, aquela mulher que nunca diz, desculpa, eu errei. Ele fala, não, sabe o que aconteceu? Isso. E você sabe, você tem conhecimento que essa não é a verdade toda. Fake. Metade verdade, que está encobrindo uma metade de mentira. É uma cultura. E nós devemos
ser corrigidos por Deus, como aquele que é corrigido pela palavra e não pelo açoite. Porque a Bíblia diz que o açoite vem para o desobediente. Irmãos, eu posso aprender, os irmãos podem aprender com os erros dos outros, sem a gente ter de apanhar, de sofrer na pele, por ter que passar pelos mesmos erros. Em nome de Jesus, o Senhor está preservando a unidade da sua igreja. Em nome de Jesus, Ele está valorizando os crentes que são fiéis. E Ele está corrigindo aqueles que estão negociando. E olha só como é sério. Quando Ele faz o confronto a Pedro, Ele fala assim: Pedro, por que é que você está dizendo uma coisa quando é outra? Isso mostra o quê? Que Deus, o Espírito Santo, mostrou a Pedro a mentira. Irmãos, Deus levanta de um modo ou de outro pessoas para mostrarem as falhas, os erros. Circunstâncias são reveladoras, usadas por Deus. Profetas são levantados. A palavra é levantada para apontar erros. Mesmo assim, ele perseverou na cultura de negar. Por que é que você se deixou levar? Satanás plantou no seu coração essa mentira. Por que é que você deixou-se levar? Se ele falar: irmão Pedro, me perdoa, Deus me perdoa, por acaso haveria mão encolhida para abençoá-lo? De modo algum. Mas perseverou e por isso foi corrigido. O problema era tentar o Espírito Santo. O problema era ignorar o conhecimento e o zelo do Espírito Santo sobre aquela situação. E a mesma coisa, irmãos, que ocorreu no Antigo Testamento. Por quê? Quando Abraão disse: essa é minha esposa, essa é minha irmã, a esposa teve de fazer o quê? Verdade. Lembra dessa? É verdade, Terta? Verdade. Então, meus irmãos, quando a gente mente criando uma cultura, nós levamos outras pessoas conosco a afirmarem os nossos erros e as nossas mentiras. Isso é problema sério de comportamento. Por isso, correção. Houve confronto, porque Deus revelou. Houve oportunidade que não foi bem aproveitada. Houve, então, a explicitação. Você tentou enganar a Deus e se deu muito mal. E a pena de Deus está sobre você. Esse momento é tão importante na igreja que o Senhor vai levar você. Não está falando se ele perdeu salvação, se ele foi corrigido, se não entrou no céu. Isso é outra história. Estamos falando de uma disciplina cirúrgica mesmo. E assim foi com a sua mulher também. Por último, meus irmãos, nós vemos lá no final que o temor veio sobre a igreja, versículo 11, e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desses acontecimentos. Quer dizer, a fake news foi substituída pela true news, quer dizer, pela notícia verdadeira. E lá, nos versículos anteriores, também as pessoas tiveram um grande temor. Explicando essa palavra temor, ela tem dois sentidos. A Bíblia, na linguagem de hoje, até interpreta, traduz como apavoramento. Ficaram apavorados. Porque é verdade. Você mente. Você atrapalha a igreja de Deus. Você obriga Deus a intervir na sua história. E aí o que acontece? O medo se aproxima de você quando você vê que Deus está vendo tudo. Então, nós devemos estar mesmo, nesse sentido, muito atentos, porque com Deus não se brinca, e a palavra diz: o meu nome é zelo. Deus diz: o meu nome é zelo. E temer é honrar também. Não é ter medo de alguém que é ruim, mas é o temor de alguém que é nobre. E pior do que a gente ter que apanhar, e por isso tem medo, é nós não respeitarmos o temor do Senhor. Por isso que o texto disse ali atrás: vocês tentaram ao Senhor, não honraram ao Senhor. Um dos propósitos, então, é levar a igreja a temer a Deus. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Que essa palavra caia no nosso coração, que a gente não saia daqui apenas com as primeiras impressões. Mas vamos convidar 3 pessoas
que são uma, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus, para numa comissão falarem ao nosso coração sobre aquilo que nós estamos fazendo passar por verdade e que não é só meia verdade. Está enrustindo uma mentira. Isso em qualquer cenário, em qualquer situação. E vamos nos lembrar, aquele que confessa e deixa e abandona o seu pecado, alcançará misericórdia. Amém, meus irmãos? Mas aquele que não muda, aquele que persiste em colocar errado, jamais prosperará. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não vamos olhar só fake de fora, vamos olhar fake de dentro. Vamos passar a nossa vida a limpo, irmãos. E irmãos, nós não precisamos comunicar a ninguém o nosso pecado. Ele está diante de nós e diante de Deus. O grande problema de Caim foi que ele foi rejeitado e depois a sua oferta rejeitada. Não foi a oferta de Caim que foi rejeitada, foi o coração dele. E depois dele ser rejeitado, a sua oferta não foi aceita. Quando ele disse a Deus, mas por quê? Deus disse, olha o seu coração e toma cuidado, porque o pecado está à porta. Ele jaz à porta. A palavra jaz, sabe o que significa? Descansa. O pecado descansa à porta do seu coração. Irmãos, nós não podemos permitir que a porta da nossa casa, a habitação da nossa vida, seja lugar de descanso de Satanás e de nenhuma tentação. Eu vejo aqui em Mato Grosso do Sul, tem a cultura das redes para descansar, o redário. Que na porta da minha casa, nem dentro nem fora, nem no meu quarto, nem em lugar secreto da minha habitação, haja redário para o diabo e para o pecado e para a fake news na minha vida, em nome de Jesus. Senhor, dá-nos compreensão pelo Teu Espírito, do peso da Tua palavra. E o Senhor tem esse propósito de preservar a Tua igreja em unidade, de valorizar aqueles que estão acertando, fazendo a coisa certa, de corrigir essa cultura, Senhor, da mentira. É mentira em casa, no trânsito, no telefone, na declaração de imposto de renda, nos negócios, nas vendas, nas compras. Quando vai comprar um carro, que a gente deprecia o carro do outro. Quando vai vender, a gente esconde os defeitos. Senhor, tira de nós a cultura fake em nome de Jesus. A falsidade é mentira. E Senhor, leva-nos a temer o Teu nome. Não ter medo do Senhor, mas reverência santa pelo Seu nome. Porque o Senhor se chama zelo, santidade é o Teu nome. E assim o Senhor também nos chama para viver em santidade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a comunhão do Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Vai na graça, na misericórdia e na paz do Senhor Jesus. Semana de vitória para todos vocês.